Olá, na primeira aula anterior nós fizemos uma revisão aqui da herança, né? Nós criamos a classe funcionário, nome e salário, e gerente, que é um tipo de funcionário onde ele reescreve o método getSalário, dando uma bonificação de R$100. Então vamos criar mais uma classe para herdar de funcionário. Vamos chamar de diretor. Essa classe diretor, então, o diretor também é um funcionário. E sendo um diretor no funcionário, e funcionário tendo que ter obrigatoriamente um nome, eu tenho que criar então um construtor para receber esse nome, assim como o salário de qualquer funcionário. E eu tenho que repassar ao construtor da superclasse o nome e o salário. Ok? Já que um diretor tem um salário diferenciado de um funcionário, eu vou reescrever o método getSalário, que eu tenho na superclasse funcionário. E eu vou mudar aqui o retorno dele, que vai ser o salário de um funcionário mais R$200 de bonificação. Esse é o salário de um diretor. Então reparem, eu fiz a mesma coisa que eu fiz em gerente, né? Exatamente a mesma coisa. Esse método eu reescrevi, eu herdei da minha classe mãe e reescrevi, eu modifiquei esse método que eu herdei, eu modifiquei as características e comportamentos que eu herdei da superclasse. Reparem, por que isso é importante? Porque eu poderia ter aqui um método um outro nome, né? getSalário de diretor. Então vejam, se eu tivesse um método para cada um dos tipos de funcionário, eu teria que ter vários métodos para cada operação, no caso aqui para retornar o salário, né? Então aqui seria a mesma coisa, né? A implementação seria a mesma, não poderia ser diferente, porque a regra é essa, que o salário de um diretor seja o salário de um funcionário normal mais R$200. Se a implementação é a mesma, por que eu vou ter assinaturas diferentes, né? Nome de métodos diferentes? É muito mais fácil trabalhar com um método só, independente de ser gerente, diretor ou funcionário. Quando eu chamar o método aqui, veja, eu vou criar um diretor agora. Vou fazer a mesma coisa, diretor tem um nome, então a Bia é a diretora, que também ganha R$100, todo mundo ganha R$100 aqui. E eu vou imprimir o salário, vejam, getSalário. Eu não preciso procurar aqui o método apropriado, getSalário, é o salário de um funcionário. Sendo ele diretor, ele vai se comportar de tal forma. Dessa maneira eu também posso usar o polimorfismo, né? O que é o polimorfismo? Eu vou tratar o diretor, eu vou lidar com o objeto diretor. Vejam, eu criei um objeto, esse objeto existe, eu não vou mudar o objeto. O objeto vai existir na memória, mas eu vou tratar ele de uma outra forma. Eu vou considerar esse objeto como um funcionário. Vejam, eu vou considerar o diretor como um funcionário qualquer. Tá? Nesse momento ele não é um diretor, ele é um funcionário. E se eu executar o método getSalário, qual vai ser o resultado aqui? Vejam, 300, porque um diretor é R$100 de salário mais a bonificação de 200, então 300. Mas eu esperava que fosse 100, porque eu estou tratando o diretor como funcionário. Ok,
Mas o objeto, como eu falei no início, o objeto sempre vai existir. E não existe um objeto funcionário. Existe, isso aqui é outra coisa, né? Existe um objeto diretor nesse caso aqui, né, que eu estou testando aqui, ó. Essas duas linhas dizem respeito ao quê? Existe um objeto diretor. Não existe objeto funcionário. Eu estou tratando ele como um funcionário. E um funcionário tem um salário. Mas como o objeto é um diretor, qual é o método que vai ser executado? O método objeto. Se só tem um objeto, eu vou executar o método daquele objeto. E o método daquele objeto que é o diretor será o salário, que é R$100, mais 200. Então, qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que eu posso receber um funcionário, sendo ele gerente ou diretor, e dependendo do objeto que eu passar, vai ser executado o método apropriado. Então eu generalizo, eu abstraio a ideia. Uma forma de a gente testar isso é criando uma classe, por exemplo, que tenha uma classe, por exemplo, gerenciador. Ou RH, né? Recursos humanos, que gerencia funcionários, por exemplo. Vejam, recursos humanos não gerencia gerente ou diretor. Ele gerencia, né? Ele coordena funcionários. Então, imagine eu receber um método, criar um método, por exemplo, double, que recebe um funcionário e calcula as bonificações, como a gente fez em aula. Bonificação. E aí eu recebo o quê? Se eu recebesse um diretor aqui, eu teria que fazer um também para gerente, e outro para funcionário, e outro para qualquer outro tipo de funcionário que eu vier a ter. Então, vejam, eu tenho um gerente, agora eu tenho um diretor. Da mesma forma, o diretor é um funcionário, e eu poderia ter outros tipos de funcionário. Não tenho nesse momento, mas eu poderia ter outros funcionários no futuro. E esses outros funcionários no futuro aqui, independente do que eu tenha aqui, o programa vai continuar funcionando porque eles são funcionários. Então, basta eu receber funcionário aqui, que mesmo que eu passe um gerente, um diretor ou qualquer outro tipo de funcionário que vier a existir, essa classe aqui, esse método aqui vai continuar funcionando. Por exemplo, aqui eu vou retornar. Aqui eu vou só retornar, tá? Só para a gente fazer uma simulação aqui. Ó. Então vejam, eu vou retornar f, ou seja, a variável f aqui do tipo funcionário, ponto get salário. Ok? Vamos testar essa classe então, esse método aqui. Ó. Vou criar então no meu método main, deixa eu só formatar isso aqui. Shift Ctrl F. Então veja, eu tenho funcionário, tenho gerente, tenho diretor. Agora eu vou criar a classe RH. RH. Criar um objeto. O que está acontecendo? RH. Pronto, criei a classe RH. Agora, vejam só, RH.calcular bonificação. Vejam, ela espera que eu passe aqui o Eclipse está tentando me ajudar, né? Mas vamos pensar assim, ó. Ela espera que eu passe um funcionário. Imagine o RH como uma sala que tenha uma porta. Nessa porta entram funcionários. Não vai existir uma porta para
no RH para gerente, outra porta para diretor, outra porta para qualquer outro funcionário. Ela vai tratar como todos como funcionário. Então, se eu passar, por exemplo, um F aqui, que é um funcionário por si só, esse retorno, esse método aqui vai trazer a sysout. Esse método aqui, calcular bonificação, aqui não estou calculando, só estou devolvendo realmente, né? Vai me trazer a bonificação de um funcionário. Vou rodar, vai ser 100, essa última aqui. Vejam, esse F aqui é um funcionário Zé que ganha R$100. E o funcionário não tem bonificação. Ele tem apenas o seu salário. Agora, vejam, eu não vou mudar a classe RH. Essa RH continua funcionando. Do mesmo jeito, eu vou passar agora um G, que é um objeto do tipo gerente. Qual que é a bonificação? Vamos executar. R$200. É o salário dele, mais 100, né? Vocês lembram que o gerente tem o salário de qualquer funcionário, mais 100. Então, a classe RH recebeu um funcionário do tipo gerente. O objeto é gerente, então ela vai executar um método do objeto gerente, que é de salário do objeto gerente que eu reescrevi. Então, o objeto é dele. Desculpe, o método é dele, ele que alterou esse método. Mesma coisa se eu passar um D. Vejam, um D aqui. Olha só, agora ficou interessante. Um D é funcionário ou diretor? As duas coisas, né? Se ele é um diretor é porque ele é um funcionário. Mas o objeto em questão aqui é diretor. Eu estou tratando ele como um funcionário. O que tu quer dizer com isso, então, tratando ele como funcionário? Imagine que diretor tenha um outro método aqui, ó, que é só do diretor. Vou colocar assim, ó. Se ele é um diretor, ele dirige. Dirige, né, dirige a empresa. Então, vou colocar um sysout aqui. Vou colocar assim, diretor dirigindo. Pronto. Então, esse método aqui é só do diretor. Ele não herdou isso aqui de lugar nenhum. É dele. Na classe, então, diretor, existe esse método. Ok? Só que se eu tratar ele como um funcionário, vejam, vou fazer um teste aqui, ó, aqui fora aqui, ó. Se eu tratar ele como um funcionário qualquer, de ponto, não aparece aqui o método dirigir, porque ele não é nesse momento um diretor. Não estou considerando ele como um diretor, estou considerando ele como um funcionário. Mas por que o get salário executado? De acordo com o objeto. Então, o get salário existe na classe diretor. Ele herdou, ele tem essa responsabilidade de devolver o salário. Ele modificou, mas continua sendo uma responsabilidade de qualquer funcionário. Devolver o seu salário. Então, aqui não aparece o método dirigir lá de diretor, que eu criei agora. Por quê? Porque agora esse D aqui, ó, embora seja um objeto diretor, eu estou tratando ele como um funcionário. E um funcionário, nem todo funcionário dirige, só os diretores. Ok? Então, esse D aqui, embora seja, aqui eu mudei para funcionário, né? Ele vai buscar os métodos de diretor, porque o objeto é diretor. Lembre-se, sempre o objeto é o que manda. A gente não muda isso. A gente pode tratar de uma forma diferente, mas o objeto é sempre... Quando a gente dá new aqui, ó, é objeto, não tem outra. Ok? Então, se eu executar agora, vai ter a bonificação, né, o salário do diretor, R$300. Mesmo que eu mude aqui, né,
diretor. Aí sim, né? Fica bem claro. A gente sempre costuma fazer assim, ó, cria um objeto do mesmo tipo do objeto. Quando eu chamo o construtor de diretor, é criado um objeto do tipo diretor. E eu coloco aonde esse objeto? Em uma variável. No mínimo tem que ser do mesmo tipo. Mas eu posso colocar esse objeto, né, referenciar esse objeto num tipo superior. Superior na hierarquia que eu tenho aqui. Então, com isso a gente ganha em flexibilidade, né? Vejam, a minha classe gerente, minha classe RH continua funcionando. Né? Eu posso fazer aqui eu só estou retornando, mas eu posso fazer qualquer operação aqui, recebendo um funcionário. Então a ideia é que essa classe não mude, essa classe seja estável. Por quê? Porque eu recebo uma abstração. Então, recebendo uma abstração, o sistema vai funcionar com gerente, com diretor e com qualquer classe. Veja, eu vou criar uma classe nova agora chamada programador. Vejam, essa classe não existia. Eu tenho que mexer na classe RH? Depende. Se o meu objetivo é calcular a bonificação de um programador, basta eu herdar de funcionário. Um programador também é um funcionário. E então, nesse caso, eu não vou precisar mexer nada na classe RH. Vejam, programador. Um programador eu tenho que fazer isso para funcionar, né? Eu tenho que herdar de funcionário para que eu consiga vamos só criar aqui o Eclipse está pedindo para eu criar não, vamos fazer direto aqui, ó. Se um programador é um funcionário tem nome e salário, então um programador também tem que ter nome e salário. Ele poderia ter outras coisas aqui, né? Até eu vou criar aqui, ó. Ele tem sei lá, a linguagem que ele trabalha. Então eu vou repassar que todo funcionário tem, que é o nome e salário. Mas nem todo funcionário é programador. Ou seja, não tem esse atributo linguagem aqui. Então só programador tem a linguagem que ele trabalha. Só para exemplificar aqui, né? Então diz linguagem, recebe linguagem. Vejam, agora eu tenho que oferecer a possibilidade de eu saber o salário do programador. Então, como a classe funcionário já tem um get salário, eu posso vamos ver se tem aqui uma coisa mais fácil aqui. Override Implement Methods. Então eu posso escolher aqui, eu quero reescrever, né, override o get salário. Estou na classe funcionário. Pronto, o Eclipse já me ajudou um pouco aqui, ó. Vejam, ele está retornando o salário de qualquer funcionário, mas um programador ele recebe R$10 só. Pobre com o programador, né? Pronto. Agora vejam, a classe RH continua sem ser alterada. Agora eu vou criar um programador. Todo programador é um funcionário, então tem que ter nome. Então, um salário, todo mundo recebe igual, o que muda é a bonificação. E aqui a linguagem. Linguagem qualquer. Vejam, qual que é a bonificação de um programador? Qual que é o salário, né?
de um programador. Vejam, a classe RH está sendo executada. Então, todo programador recebe R$100, como qualquer funcionário, só que um programador recebe R$10 a mais, então 110. A classe RH não mudou, ela continua funcionando. Funciona porque eu tenho essa hierarquia aqui. Até o próximo vídeo.